Com essa mesa redonda número 15, né? O tema professor, aprendiz e aluno educador. Encontro de gerações na revolução digital. Eu sou Francisco Barbosa, coordenador dessa mesa, e vou apresentar aqui rapidamente os palestrantes, o professor Ivan Correia Antonello, professor titular do Departamento de Medicina Interna da Escola de Medicina da PUC, do Rio Grande do Sul, mestre em nefrologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, coordenador médico do Projeto Integrado de Medicina e Letras da PUC Rio Grande do Sul. Apresento todos primeiro, né? Em seguida vai falar a professora Maria Isabel da Cunha, professora titular aposentada, atuando como convidada do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação. Também começou a atuar como docente, convidada junto ao mestrado profissional de ensino em saúde na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né? A partir de um edital lançado este ano. E, como discente, Hugo Caramori, médico de família, né, e comunidade, mestrando em clínica médica, ensino em saúde na Unicamp e coordenador do Educadores da Manhã, da Unicamp, fellow associado da AMI, Associação Internacional de Educação Médica, né? Então, vamos começar passando a palavra para o professor Ivan. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer inicialmente o convite da organização do Congresso para participar dessa mesa e especialmente por participar com a professora Maria Isabel da Cunha, o Dr. Hugo Caramori e o meu querido amigo Francisco Barbosa Neto. Eu vou conversar um pouquinho com vocês e vou colocar aqui um PowerPoint para a gente ir conversando com a orientação dele. Então, quando eu vi esse título, né, eu fiquei pensando o que nós podemos conversar. Isso é uma coisa nova para mim, isso é um assunto antigo, né? Mas quando eu vi o subtítulo, Encontro de Gerações na Revolução Digital, bom, aí ficou muito apropriado e esse subtítulo é aquilo que me, vamos dizer assim, faz iniciar essa conversa, essa pequena conversa com vocês. Eu vou trazer algumas questões para a gente conversar ao longo desses 15 minutos. A virtualidade nos afasta do mundo real? É nova a experiência de aprender com alunos? E o professor na área da saúde estaria acostumado ao modelo de formação biomédica centrado no professor, pensando que nada aprenderia com os alunos? Eu vou falar um pouco misturando com a minha experiência nesses últimos meses. E eu começo com essa pergunta: onde eu estava no início, né? O que é o início? O início é o segundo semestre, segunda quinzena de março, né? Eu estava numa sala de aula, como de hábito, com os alunos da clínica médica, conversando sobre doença renal crônica, tentando trabalhar como eu costumo, com os aspectos pedagógicos variados para tentar alcançá-los. Portfólio, né, seminário, incidente crítico, estudo de caso, estudo de problemas. E aí, na aula, né, eu fui interrompido por um secretário que me disse assim: professor, a universidade está parando. Eu digo: o que é isso, a universidade está parando? Ele disse: não, nós vamos suspender as aulas porque nós estamos com o problema da pandemia e a universidade decidiu parar. Bom, nesse momento,
as coisas ficaram bem difíceis e eu comecei a pensar um pouco no como seria o futuro, né? O futuro do ano de 2020. E aí comecei a pensar, né, numa coisa que eu discuto há bastante tempo, que é aonde eu estou e aonde estão os nossos alunos. Só para lembrar, eu sou da geração Baby Boomer, né? O Baby Boomer, que é a geração que veio depois da Segunda Guerra Mundial, do boom de natalidade que deu esse nome à geração. Depois dessa, nós temos a geração dita X, Y, Z e os nativos digitais da provável, vamos dizer assim, geração alfa. E aí, olhando, né, pensando sobre tudo isso, eu comecei a imaginar como é que eu me relaciono com essas pessoas tão distantes, como é que eu ainda não abandonei isso, né? Por que eu ainda não abandonei isso? Porque eu penso muito sobre isso, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que a tecnologia avançou muito, às vezes eu digo demais, e demais tem a conotação de mais do que fosse preciso. Talvez também seja demais no sentido de que foi demais para mim, né? Para mim acompanhar. Tem sido demais, tem sido difícil. Mas eu tenho feito força. E aí eu me lembro das coisas que estão se tornando muito mais rápidas e as pessoas que estão se tornando muito mais apressadas e que estão tendo uma realidade pessoal que talvez seja um pouco diferente da realidade da vida aí fora. E eu lembro o Fernando Pessoa, pela boca do Alberto Caeiro, que é um de seus heterônimos, que dizia: o universo não é uma ideia minha, mas a minha ideia de universo é uma ideia minha. A noite não anoitece pelos meus olhos, mas a minha noite anoitece pelos meus olhos. O que ele queria dizer com isso? O que, na minha interpretação, isso era? Que cada um cria a sua própria realidade, que pode ser diferente daquela que está além da nossa janela. Por isso eu gosto um pouco dessa equação. Velocidade é igual a distância sobre tempo. A distância que eu decido realizar, ela acaba sendo conhecida e fixa, porque eu sei como ela é. Se eu me torno mais veloz, o que eu perco, o que eu diminuo é tempo, porque se o ΔS é fixo, para manter a velocidade, cada vez que eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. E o que é o tempo? O tempo é o tempo que eu tenho de ver as coisas, né? O tempo que eu tenho de olhar essa paisagem e interpretá-la e assumir como a minha realidade. É a mesma paisagem. A paisagem que eu vi e a paisagem que é o que é e que alguns menos apressados podem ver. Mas nós tivemos esse impacto aí, né? Mais de 1,5 bilhões de alunos e 60,3 milhões de professores de 165 países foram afetados pelo fechamento da escola devido à pandemia do coronavírus. Nessa crise, professores e alunos tiveram que lidar com a imprevisibilidade em benefício da vida e aprenderam a ensinar de novas maneiras. Na realidade, esse desenvolvimento docente, eu nunca presenciei um desenvolvimento docente tão efetivo quanto o atual, ocorreu no tranco, né? Na violência, na surpresa, na dificuldade de ter que ir adiante. Em março de 2020, eu sou um professor que tenta resistir à ideia de ir para casa. Eu ainda tentei ir 2 dias na escola, trabalhei na escola no computador, tentando me relacionar com os alunos, porque a minha vida é a escola. A minha vida é trabalhar de segunda a sexta-feira e quando eu não estou no consultório, eu estou na escola, né? Sendo sábados e domingos reservados para o dia que ficou para trás para escrever e preparar a aula. E o que eu ia fazer naquele momento
com as disciplinas da graduação e da pós-graduação. Eu acho, assim, aí é uma reflexão que eu comecei a me ver com o espelho com muitas rugas, mas eu acho que elas estavam escondidas pelo esquecimento de envelhecer. Porque quando a gente está na universidade, no meio das pessoas que trabalham com a gente, que aprendem e ensinam a gente, nós esquecemos um pouco de envelhecer, né? Começaram a aparecer as dores que até então eram ausentes pela falta de tempo em reconhecê-las, e descobrem-se todos os defeitos encobertos pelo respeito à trajetória e à experiência. E eu comecei a perceber, o tempo me deu isso, porque eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo, que não me encaixo no modelo de normalidade ou de boa saúde biopsicossocial. Que eu observei que no binômio saúde e educação tenho gasto demais a primeira em busca de um sonho de educação. E aprendi a olhar a praça em frente à minha janela, e todo o desespero se transformou em atenção com as iniquidades que vi por ali. Na realidade, tem uma imensa praça na frente da minha janela, e eu olhava um pouco quando tinha tempo, à noite, quando tinha tempo. E nesse dia que eu olhei para a praça, eu vi um menino na praça vazia, vendendo algodão doce, e eu percebi que ele tinha que estar lá, que ele precisava estar lá, que aquilo era necessário para ele. E a praça vazia de gente em isolamento horizontal. As iniquidades que a gente percebe, que a gente fala e vê toda a vida, se tornaram muito mais evidentes com a pandemia. A escola começou a oferecer alguns cursos, né? Talvez avançado demais para a minha compreensão. Os alunos do pós-graduação foram muito compreensivos, trabalhando com um chat no início, e eu trabalhando no chat, aí o chat deu problemas, o chat do Moodle, né, deu problemas, não, tiraram o chat do ar, não podia usar o chat, e aí começamos a fazer grupos no WhatsApp, né? Os alunos da graduação, tutoria, iniciação científica, sugeriam começar a gente conversar no WhatsApp por chamada de vídeo. Eu nem sabia que podia chamar por vídeo no WhatsApp, porque o WhatsApp era uma coisa para responder à noite. Fui aos poucos, bem devagarinho, aprendendo sobre os serviços de videoconferência, selecionando entre 8 possibilidades de plataforma, e com o auxílio dos alunos eu cheguei usando o Moodle razoavelmente bem, como eu estou usando agora, como plataforma de repositório, mas também botando filmes, conversando com eles aí, associado aos serviços de vídeo, como esse que nós estamos agora, que eu me acostumei um pouco. Nós sempre soubemos que a educação é produto do encontro transversal de saberes, que é uma via de mão dupla. No entanto, ficou patente na pandemia. Eu lembrei do Paulo Freire, que dizia que nós, professores e alunos, aprendemos pelas perguntas que a realidade nos traz. Se nós entendemos a realidade. A realidade é que as crianças da geração digital passaram a ser minhas âncoras e, para isso, se tornavam muito mais calmos e menos apressados para ensinar a um velho professor. Mas será que isso era novo para mim? Eu vou contar uma pequena história para vocês. A minha mãe era alfabetizadora de primeiras letras. E ela, aos 12 anos, ela ensinava no porão da casa do meu avô as crianças da região que não tinham sido alfabetizadas ainda, porque ali não havia escola e ela tinha estudado fora para ser alfabetizada. E ela me dizia, quem sabe deve ensinar, quem ouve deve aprender, senão em dia de juízo, grande castigo há de ter. É um ditado autoritário, mas que leva a educação, se vocês percebem, para o juízo final. Nós vamos responder no juízo final, né, pela educação que não soubemos cuidar. E outra coisa que ela dizia assim, seja adulto, seja criança, se não souber aprender e ensinar, a humanidade não avança. Ela já tinha essa percepção do adulto e da criança, do aprender e do ensinar. O Ausubel mostrou para nós, com a sua teoria da aprendizagem significativa, que o aluno não é tábula rasa, né? E que quanto mais conhecimento, mais se aprende. O professor Álvaro Vieira Pinto,
né, que o Paulo Freire chamava de mestre brasileiro, ele dizia que o caminho que o professor escolheu para aprender foi ensinar. No ato do ensino, ele se defronta com as verdadeiras dificuldades, obstáculos reais, concretos, que precisa superar. Nessa situação, ele aprende. E o Paulo Freire sintetizou o que nós estamos conversando, né, numa frase bem pequena e bem clara. Quem ensina, aprende ao ensinar. Quem aprende, ensina ao aprender. De verdade, isso tudo que está acontecendo nos mostrou que nós somos, o que o Carl Sagan dizia, poeira cósmica estelar, né? Que nós somos feitos da mesma matéria das estrelas, mas o ensino, a aprendizagem, estão juntos, eles são feitos da mesma matéria. Por isso, não é tão complicado entender o que nós estamos discutindo nessa mesa. E se a gente voltar muito atrás, nós vamos ver que, desde o tempo de Esopo, se é que esse homem existiu, nós já tínhamos coisas escritas como essa: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Na realidade, são mosaicos de conhecimentos, né? E esses mosaicos são escritos por outros em nós, em geral. Pacientes, alunos e crianças nos ensinam, pessoas nos ensinam todos os dias. Eu me lembro do meu neto, de 4 anos, meu neto menor, que me dizia, correndo atrás de uma borboleta: vovô, a borboleta voa porque tem asa? E eu, olhando um caderno lá, disse sim. E ele disse: e por que tem antena? E eu disse sim, ela deve se orientar pelas antenas. Onde mora a borboleta? E aí eu pensei que eu nunca tinha pensado onde mora uma borboleta, né? E eu parei para pensar e ele disse: nós vamos ter que, se tu não sabe, eu disse: não sei. Ele disse: se tu não sabe, nós vamos ter que fazer uma casa para ela. E aí eu entendi, né, que ele, a partir da borboleta, do todo, ele estava falando no voo dela, na orientação dela, na necessidade de ela ter um lugar para voltar. Se ela não conseguisse ter esse lugar, ele próprio faria o lugar e começou a fazer um buraquinho no chão. E eu percebi que nós não respeitamos as leis naturais nem nos nossos currículos. Nós não ouvimos as crianças nos nossos currículos. Nós partimos da parte para o todo e não do todo para o interesse da parte. Nós começamos aos pedaços da anatomia para lá adiante, a maioria dos cursos, lá adiante, conhecer a pessoa que é motivo de todo o nosso aprendizado. Eu acho que não nos falta humildade. O que tem nos faltado é tempo, que reconquistamos um pouco nesses últimos meses. Não vejo soberba nos professores, vejo pressa, a mesma pressa que assola a profissão médica. E quem nos ensinou essa pressa toda? Eu acho que a mesma geração que tem pressa, que parece nos atrapalhar com a velocidade e pouca atenção, é aquela que, dominando a tecnologia digital, nos ajudou a passar por esse momento de aflição. Eu acho que temos que aprender como lidar melhor com eles, ensiná-los a ver sem pressa, ver de novo o mundo à volta e, em troca, nos ensinar a sobreviver em um planeta cada vez mais digital. Precisamos deles e eles precisam de nós. Ensinar não é o contrário de aprender, é o contrário de não ensinar, de desensinar. Todos nós temos resistência ao aprendizado e isso já me afligiu um pouco. Hoje eu entendo que a resistência ao aprendizado é legítima, não é má e denota que ali no cenário de educação estão dois sujeitos semelhantes sem protagonismo de um sobre o outro. Cabe a quem pensa conjugar o verbo ensinar, seja professor ou aluno, compreender esse movimento inicial antagônico, rico e, no meu ver, profundamente pedagógico. Se forem todos capazes de ocupar o espaço e o tempo para a discussão de suas expectativas, os limites da sala de aula serão apenas o mundo inteiro. Eu queria terminar dizendo o que aprendemos, e quando eu digo demos, eu digo aprendi, né, nesses meses, né, que nos separam do início. Nós, professores, sabíamos das evidências, tínhamos experiências que tinham todo um barco, mas não conhecíamos bem a travessia.
em tempos de mar revolto. Foi então que os alunos estenderam a mão, generosos, e nos ajudaram a navegar. Assim respiramos mais calmos e navegamos. Essa é a minha contribuição inicial. Muito obrigado. Ok? Agora, né? Perfeito. Agradecer aí ao doutor Ivan, professor Ivan, que fez uma bela palestra, e passar imediatamente para a professora Maria Isabel. Né? Professora, com a palavra. Um momentinho, deixa eu me organizar aqui, que eu não sou tão mansa com essa questão do PowerPoint aqui. Vamos ver. Boa tarde a todos, agradeço muito a confiança, né, e o convite dos organizadores do COBEM, e é com muita alegria que eu me sinto honrada, né, de participar deste congresso. Já estive presencialmente em outra edição e sei da importância dessa discussão na área, né, que tem uma história, uma tradição, né, de discussão no campo do ensino da saúde, do ensino médico. Eu
Então, eu falo da área da educação especificamente, né? Apesar de também ter algum tipo de pesquisa ligada ao campo da saúde, mas o meu espaço é da educação, em especial da educação superior, e é a partir disso que eu posso trazer alguma contribuição. Então, eu trago esse tema, docência e aprendizagem, cenários e impasses epistemológicos para a qualificação do ensino superior. Posso passar, então? Eu levanto uma pergunta, né? Eu acho que as provocações anteriores, né, do professor que me antecedeu foram muito interessantes, porque trazem para um cenário muito atual e é muito interessante trazer para a própria experiência de vida, né? Por que essa problemática do que eu estou chamando de pedagogia universitária, que é o nosso fazer enquanto professores da educação superior, ela se apresenta com força atualmente, né, em função não só desse processo pandêmico que nos atropelou, então, nesses últimos meses, mas mesmo anteriormente, né, dadas as mudanças do plano social e cultural que vem repercutindo no espaço acadêmico. Se a pandemia nos trouxe essas interpelações imediatas, especialmente do ponto de vista dos processos midiáticos, né, de comunicação, nós já tínhamos uma série de perguntas e questões, né, que vinham interpelando o nosso campo da pedagogia universitária. E essas são questões, então, que vão terminar a pandemia e vão continuar nos interpelando, né, e algumas delas eu trago aqui, né, porque quais são essas expectativas, né, para a escolarização nesse mundo das tecnologias que vão se impondo, né, de uma velocidade crescente, e que a cada etapa, a cada ano, a cada mês, né, a cada momento, parece que novas questões surgem, novas tecnologias, algumas já são obsoletas, né? E nós estamos, parece que, sempre correndo atrás dos novos saberes, das novas habilidades para ela, né? Que percurso de vida, de profissão estarão à espera dos nossos estudantes? A gente não tem muita clareza o que estarão sendo demandados para os nossos estudantes daqui a 5, daqui a 10 anos, né? Formamos hoje para um devir muito pouco claro nesse mundo tecnológico, esse mundo das mudanças socioculturais e ambientais, né? E que impacto vamos ter nas formas de ensinar e aprender? Como será ensinar e aprender também nesse futuro? Enfim, né, que aluno teremos, né, que professores teremos, que alunos seremos e que professores seremos. Então, essas são perguntas que interpelam o campo da pedagogia, né, e especialmente aqui o campo da pedagogia na universidade. Por isso, também novas perguntas surgem, né, na perspectiva de acreditar se há uma possibilidade de potencializar energias na construção de uma pedagogia que traga alguma possibilidade de respostas, né? Uma pedagogia que exerça um papel nesse contexto de mobilidade e transição que nós vivemos, né? Nós, no campo da educação superior, temos um rumo, né? um ícone, né? Alguns falam no norte, né? Outros falam no sul, que é a definição de uma pedagogia que tem a dissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão como quase que, digamos assim, uma profissão de fé, né? O que caracteriza a educação superior seria essa compreensão da indissociabilidade dessas três funções, né? Quase que um mito no contexto das práticas pedagógicas. Mas, entretanto, nós temos tido muita dificuldade, né, de constituir esse processo dessas três funções de forma indissociável. Sem dúvida, a universidade tem tido espaços crescentes do exercício dessas três funções. Entretanto, temos que reconhecer que a questão da indissociabilidade tem sido muito pouco discutida, né, e menos, talvez, exercida. Quem sabe a área da saúde é aquela que mais se aproxima das práticas indissociáveis, né? Porque
a formação da saúde inclui a prática de uma maneira temprana, né, na formação do estudante, e isso acontece, então, favorece, digamos assim, o processo de sociabilidade mais efetivo. Mas não é muito a realidade nos outros campos profissionais. Então, eu tenho defendido que não se trata, porque muitas vezes nós temos uma tendência de, como o conhecimento ele é progressivamente ampliado, nós temos uma tendência de cada vez mais introduzir novos conhecimentos, os currículos vão sendo cada vez mais amplos e mais inchados, né? Na minha visão, especialmente nos cursos de graduação, acho que não se trata de mais conhecimento, mas se trata de nós desenvolvermos com os nossos estudantes mais capacidade de interpretar o conhecimento, né? De habilidades de compreensão desse conhecimento, do aprender a aprender esse conhecimento. E aí é fundamental essa construção de habilidades de pontes, né, entre pesquisar, o ensinar e o aprender, que vão requerendo saberes próprios, mas profundamente articulados. E certamente isso pressupõe um professor aprendiz dos seus alunos enquanto ensina, né? Porque nós entendemos que as condições objetivas intelectuais de cada sujeito, elas são próprias, né? A aprendizagem ela se dá em cima das subjetividades dos sujeitos. E, portanto, nós precisamos estar, enquanto professores, não só preocupados com a organização estrutural dos nossos conhecimentos, mas com as formas como os nossos estudantes aprendem. E também nos perguntarmos como nós, professores, aprendemos, né? Porque a forma como nós, professores, aprendemos, muitas vezes decorre a forma como nós, professores, ensinamos. E nem sempre a forma como nós, professores, aprendemos é a mesma como os nossos estudantes aprendem. Essa questão também envolve a cultura dos estudantes, né? E as condições objetivas de aprendizagem no contexto que se situam. Essa questão vem sendo também bastante complexa hoje, porque as nossas universidades, felizmente, né, elas enfrentam o fenômeno da democratização do acesso, né, da ampliação de populações que historicamente estavam alijadas da possibilidade das salas de aula universitárias. Nós temos hoje as cotas, nós temos hoje estudantes que, historicamente, não estavam dentro da universidade. E essa democratização envolve, então, novos saberes, necessidades dos professores entenderem que outros saberes são necessários para o enfrentamento dessas condições objetivas culturais desses estudantes, para que esse ingresso não seja fictício, né? Mas que, além do ingresso, nós tenhamos condições de mantê-los na permanência na universidade. E tudo isso exige, então, saberes docentes e condições de pesquisa sobre a prática pedagógica. A pesquisa na universidade ela tem tido uma produção muito importante, cada vez mais, né? E é importantíssima que seja assim, mas muito poucos campos específicos pesquisam sobre a prática pedagógica que realizam nas suas próprias áreas de conhecimento. E nesse aspecto, então, nosso ensino ele vai sendo constituído a partir de um conhecimento do senso comum, né? A gente vai aprendendo a partir de uma prática, mas sem uma fundamentação mais consolidada sobre esse aspecto. Dificilmente a gente vê um professor, como há pouco nós assistimos aqui, né, no caso do professor Ivan, trabalhar com autores, por exemplo, né, como ele fez usando a sua exposição. Então, que pesquisas, mas também que pesquisas que qualificam a aprendizagem, né? Eu trouxe aqui um escrito, né, de um escritor inglês, né, o Howland, que ele diz que se o conhecimento constitui uma parte importante da aprendizagem, também como na pesquisa, né, então se poderia atuar com um nexo entre a investigação e a docência. Ambos seriam um espaço de descobrimento e que ambos poderia ser o requisito
de ambos os campos, né? O descobrimento do conhecimento, o conhecimento descoberto poderia ser o requisito de ambos os campos, porque se trata de um problema de pedagogia, né? Veiculado na relação entre o conhecimento, aquele que conhece e aquele que aprende. O que nós não sabemos é se os professores e investigadores que atuam na educação superior constroem processos investigativos com os seus alunos e se desenvolvem a docência entendendo o estudo e a pesquisa e a aprendizagem como comunidades de indagação, onde ambos são agentes de aprendizagem, né? E aí eu faço essa provocação, né? Seria essa a condição de um ensino em que o professor ensina e também aprende? Porque, historicamente, a compreensão da ciência moderna, que produz a escola moderna, ela estabelece, né, o valor do conhecimento tácito, né, como um valor na escola. Melhor aluno é aquele que não tem dúvidas, né? Melhor aluno é aquele que dá a resposta certa. A resposta certa é aquela que ele reproduz o que está no livro ou ele reproduz o que a palavra do professor na sala de aula, né? Vocês observem que a escola sempre puniu a dúvida e sempre premiou a certeza, né? De tal forma que o erro sempre foi punido na escola. Essa, no caso da universidade, da educação superior, ela é a antítese da pesquisa, né? Porque a pesquisa pressupõe, seu ponto de partida é a valorização da dúvida. Quem não pergunta, quem não tem dúvida, não faz pesquisa. Portanto, nós trabalhamos muitas vezes com dois paradigmas de conhecimento, né? O paradigma de um conhecimento no ensino, que privilegia a certeza, e o paradigma da pesquisa, que estimula a dúvida. Então, nós temos que pesquisar ensinando, e essa pesquisa envolveria o professor na condição de um aprendiz, para que o estudante pudesse ser também tivesse essa capacidade investigativa. Isso pressupõe, então, a concepção de um conhecimento como estruturante de uma prática pedagógica, né? Que houvesse um pressuposto epistemológico da pesquisa para o ensino, que tivesse a prática como ponto de partida da teoria. Há pouco o professor mencionou essa questão dos currículos, né? O professor ensinante como um curioso aprendente, né? E um investimento institucional na formação do professor, porque seria um pesquisar com o professor e não sobre o professor, um pesquisar com o aluno e não sobre o aluno. Enfim, o ensino compreende essa sabedoria, né? É um julgamento prático, né? Temperado também com um entendimento prático, né? Na visão do Eliot. Requer do professor essa capacidade de estabelecer uma investigação colaborativa sobre as práticas dos professores. E aí nos cabe sempre essa indagação, né? Que saberes e competências são necessárias para nós, para fazer avançar essa perspectiva. Para terminar, eu não gosto muito de fazer assim previsões, mas acho que também são importantes a gente ter algumas orientações que nos encaminhem. Esse professor Pérez Lindo, aqui nosso companheiro da Argentina, ele lista, né, saberes e competências do professor que ensina e aprende, né? Nós poderíamos levantar essas questões e talvez indicar outras e suprimir algumas. Entretanto, elas são eminentes. A questão de trabalhar com a identidade dos alunos, estimular o desejo de aprender, dando protagonismo. O protagonismo aos estudantes é fundamental para o professor que quer se relacionar com essa prática de ensinar e aprender. A questão da comunicação linguística, da interpretação do mundo simbólico, a valorização da autonomia intelectual, o trabalho coletivo, né, capacidade de resolver problemas práticos, a instrumentalização da competência informacional, que envolve a busca, a transmissão, a informação. Enfim, envolve, com certeza, a apropriação das mídias, das linguagens tecnológicas,
mas fundamentalmente valoriza a aprendizagem da convivência, né, da solidariedade, da responsabilidade, e tem em mente, né, essa consciência cristã não, cidadã e ecológica, né? Acho que são elementos que podem nos dar uma perspectiva de mudança paradigmática, né? Porque não só é uma nova tecnologia, não é uma nova metodologia ativa, ela altera a compreensão de conhecimento que produz uma docência e uma discência que altera, digamos assim, todo um processo pedagógico, né, que nos aproxima de uma compreensão que relaciona ensino e pesquisa, mas que também nos aproxima de um processo emancipatório, né, de uma pedagogia que nos torna muito mais próximos, digamos assim, a uma dimensão humanizadora da prática pedagógica, né? E, fundamentalmente, eu acho que nos ensina a incorporar a insegurança como um valor. Nós, professores, historicamente, achamos que ser professor é estar seguro, né? E nós realmente temos que aprender a incorporar a insegurança como valor. E isso não é pouca coisa, isso não é bastante complexo. Muito obrigada. Enfim, termino dizendo que o desafio da democratização da educação superior supõe para nós qualificar a qualidade dessa prática pedagógica, né? E sem essa condição, nós podemos perder oportunidades, né, de dar a novas gerações melhores condições da felicidadania, né, como adjetiva nossa colega professora Terezinha Rios. E aí cabe a nós perguntarmos, né, para nós mesmos, professores, se estaremos dispostos a levar a sério essa condição, porque ela nos interpela, mas ela exige esforço, né? Ela exige empenho, ela exige efetivamente um compromisso com esse processo. É um processo que não se dá meramente por uma intuição. Ela exige que nós um investimento institucional e pessoal do professor nessa mudança, apesar de que ela é quase que inevitável, né? O nosso futuro passa por essa condição. Muito obrigada. Obrigado, professora. Parabéns aí pela fala. O chat aqui está parabenizando aos dois aí, o professor Ivan e a professora, muita gente conhecida de vocês aí também. E inúmeros parabéns também pelo Dia dos Professores a todos nós. Eu queria perguntar ao Logan se poderia passar as literárias agora, e em seguida a gente passa para o Hugo, e depois do Hugo passa a segunda parte das gotas, já que a gente pulou. Muita procura para assistência, que com isso você tem também uma diminuição da mortalidade relacionada com a doença, que seriam, no caso da anemia falciforme, a gente tem a própria síndrome torácica aguda, então os quadros respiratórios, a dor torácica, a dor abdominal, a gente tem os edemas articulares, a presença de febre que indica infecção. Ao professor.
Permita-me dizer que muito sinto se a sua solidão pareço indiferente. Te vejo se dirigir à tela, dia após dia, com olhos que procuram nossa voz, já na desesperança da aparição de um rosto atento. Permita-me explicar as não respostas. Do seu desconcerto, compartilho. Também estou refém do tempo, do novo, do não saber. Permita-me mostrar que reconheço. Ruiu a base que te sustentava. Está calouro em reaprender. E ainda assim, incansável em ensinar. Permita-me garantir. Do outro lado da tela tem gente. Tem calor. E tem vontade também. Permita-se errar, como humano que é. Desabe um dia ou outro, mas depois siga forte, como o teto que nos tem sido. Obrigada. Vou passar agora para o Hugo Caramori, para completar e depois começarmos o debate em seguida, após novas gotas. Boa tarde a todos. Inicialmente, fazendo uma saudação pelo Dia do Professor e ao nosso professor aprendiz e aluno educador, as minhas saudações pelo Dia do Professor, não só pelo exercício da educação, mas também por entender que a educação neste país é um ato de resistência. Me marcou muito o professor Ivan encerrar sua apresentação com um mosaico e eu começar a minha com hoje eu venho pensar um pouco sobre o que foi esse encontro de gerações e o que está sendo esse encontro de gerações numa revolução digital, assim como é nomeado na nossa mesa, e pensar num modelo de reflexão e de construção a partir deste encontro de gerações para o futuro institucional e da relação entre professor e aluno e aprendiz e educador. Antes, eu queria propor uma reflexão sobre o que a tecnologia de fato representou em 2020 para nós. E aí me marca muito pensar que às vezes as palavras que não dão luz aumentam a nossa escuridão. A tecnologia foi uma revolução, ela transformou radicalmente os nossos conceitos, os nossos padrões culturais, os nossos paradigmas científicos dominantes. A tecnologia foi uma evolução, ela transformou e mudou continuamente, lenta ou gradualmente, algumas características dos estados mais simples, né, para situações mais complexas, desenvolvidas ou aperfeiçoadas, ou ela foi uma reflexão, um ato do conhecimento que se volta sobre si mesmo, tendo como objeto o seu próprio ato. Se a gente pensa na tecnologia em 2020, eu fico com essa pergunta. Ela foi revolução? Ela foi evolução ou ela foi reflexão? A tecnologia, do ponto de vista do processo educacional, é um meio. Nós não falamos em educação baseada em tecnologia, mas nós falamos em educação mediada por tecnologia. Nesse sentido, 2020 se viu extremamente deparado com uma demanda de instrumentalização para manutenção e eficácia do processo educacional. E aí, quando a gente pensa nessa demanda de instrumentalização, é importante a gente olhar sobre como as pessoas se comportam e como se operacionaliza a educação enquanto um meio educacional. Há uma perspectiva de entender que existe o domínio de operacionalizar a tecnologia, mas existe também um fator intrínseco sobre o senso de pertencimento à tecnologia. E isso, em 2020, como o professor Ivan também trouxe na sua fala, foi um grande encontro de gerações. Claro que nós já temos alguns pressupostos de que gerações mais recentes, né, como tanto já discutimos sobre os gaps, né, e abismos geracionais dentro da educação, conseguem ter um grau de maior adaptabilidade à educação. Mas, de certa forma, o que nós conseguimos enxergar neste momento, e o que a tecnologia nos abriu para refletir, é que a parceria e o encontro dessas gerações pode catalisar
os processos de aprendizagem, de desenvolvimento pessoal e profissional. A tecnologia nos conseguiu evidenciar formas onde nós podemos revolucionar e evoluir a educação em parceria. Mas para a gente falar sobre isso e pensar sobre essa forma de revolução e chegar no que eu coloco como título dessa apresentação, da educação médica em comunidade de práticas, é importante a gente olhar um pouco para a nossa forma e não para a tecnologia. O que é a nossa forma? E o que é a forma da educação? Se a gente fala em revolucionar e evoluir a educação, é necessário essencialmente refletir. Há quase, né, meio século, né, Merton, que fez uma abordagem sociológica sobre o processo da educação médica, trouxe uma concepção muito marcante de que a natureza da educação médica é pautada no pensar, no agir e no sentir. Há quase meio século já discutindo que são os arcabouços dos conceitos essenciais que formam o que a gente hoje fala de educação baseada em competência. E aí, neste momento de extrema reflexão e de exposição dos processos educacionais, nós conseguimos refletir se nós estamos pensando junto, se nós estamos agindo juntos, se nós sentimos juntos. Na dualidade, que não deve ser dicotômica, de um professor-aprendiz e um aluno-educador, 2020 pôde fazer um encontro de gerações, numa metacognição do processo educacional. E como que a gente consegue dar forma para isso? Como que a gente começa a traçar este encontro de gerações para seguirmos depois das vivências e das experiências que 2020 nos pôde proporcionar? Quando a gente pensa na comunidade de práticas enquanto um conceito, ele advém essencialmente do conceito construtivista. E a comunidade de práticas no âmbito dos processos educacionais é trazida em 1991 pelo autor Lavie Wenger, né? E é definida, né, e aceita como na melhor definição para o contexto da educação médica como uma rede social, persistente e sustentável de indivíduos que compartilham e desenvolvem uma base de conhecimentos, crenças, valores, histórias e experiências com enfoque em uma prática, um objetivo comum. A prática é a linha do tecido da nossa comunidade. E como pensar em comunidades de práticas dentro da educação médica, pensando na dualidade de professores-aprendizes e alunos-educadores? Trata-se de reconhecer a educação médica como uma comunidade de práticas e reconhecer que o processo educacional pode ser dirigido de forma comum entre seus agentes. As internacionalidades, os planejamentos e objetivos educacionais são traçados em comunidade. O processo educacional considera as identidades da comunidade e contribui para os seus desenvolvimentos. E cada trajetória individual do professor e do aluno compõe uma trajetória coletiva. Se a gente para pensar no desenvolvimento de comunidade de práticas, é um olhar intrínseco a como o processo educacional e os seus agentes se comportam em nossas instituições. As nossas relações são estabelecidas por comunidades de interesses, onde existem focos comuns de interesse educacional e que aí se organizam os agentes. É uma comunidade orientada por objetivo ou tarefas, as pessoas agem simplesmente pelas deliberações e pelas requisições institucionais. Trata-se de uma comunidade de ensino-aprendizagem, onde há, de fato, uma maior troca entre seus membros, onde os objetivos se tornam mais comuns e as ligações sociais são mais intensificadas, porém ainda num processo ainda bastante vertical entre essa dualidade aluno e professor, ou falamos de comunidade de práticas, no amplo sentido de que os objetivos são potencializados de forma comum e as ligações sociais para o desenvolvimento do processo educacional são congruentes em todos os agentes. Como que a gente consegue traçar quadrantes e angular o nosso desenvolvimento de comunidades de práticas para dentro de uma educação médica? É importante criar o senso de pertencimento social e aos objetivos dessa comunidade.
gerar senso de pertencimento às mudanças e transformações no processo educacional e, principalmente, promover o que muito discutimos nesse congresso, no engajamento entre os pares, sejam os estudantes ou os docentes, para dentro das nossas instituições. E como que a gente pode ir aparando a forma para dar tônus à nossa comunidade? Do ponto de vista do docente, como a professora Maria Isabel já ressaltou, é essencial a capacidade das nossas instituições e nossas iniciativas se dirigirem às iniciativas de desenvolvimento docente, entendendo que, trago para vocês uma referência que faz um recorte de 20 anos, né, de iniciativas de desenvolvimento docente, reconhecendo a importância desse tipo de iniciativa para ampliar a eficácia do ensino, promover o aprendizado no local de trabalho, desenvolver as comunidades de prática e explorar os papéis da docência dentro de contextos institucionais, políticos e culturais. É também um espaço para nós qualificarmos os estudantes para fazerem parte dessas comunidades. E aqui eu destaco um projeto que tem sido exibido dentro do COBEM em diversas mesas, que foi o Educadores do Amanhã, que hoje já se configura como uma comunidade de práticas, que tece para dentro da comunidade estudantil e institucional a capacidade deste encontro de gerações agir para um encontro comum, né? E entendendo principalmente que esta prática se integra à instituição na nossa premissa, né, já estabelecida e agora podendo anunciar, né, de curricularização desse projeto em 2021 como uma disciplina, né, para o desenvolvimento educacional e de apropriação do processo educacional dentro da FCM Unicamp. Quando a gente pensa na dualidade de professor-aprendiz e aluno-educador, numa lógica de construção de comunidades de práticas, a gente pode pensar, né, através das iniciativas de desenvolvimento docente e desenvolvimento estudantil, que tratam-se de trajetórias em convergência. Em 2000, a Yvonne Steiner, que é uma pesquisadora bastante importante na área do desenvolvimento docente, destaca a importância da formação docente e do desenvolvimento de competências educacionais ter um senso de continuidade e adaptação à evolução da educação. E para se permanecer na vanguarda, no sentido de desenvolvimento educacional, nós temos que ampliar os focos e promover novas parcerias e colaborações. A vitalidade do processo educacional vai depender do interesse e da experiência dos membros do corpo acadêmico. E entendendo que este desenvolvimento educacional terá um papel crítico a desempenhar a promoção de excelência acadêmica e inovação. 20 anos depois dessas premissas, nós estivemos juntos na conferência virtual EM 2020, trazendo o que a gente entendia que seria o Faculty Development, né, o desenvolvimento docente para as próximas décadas, né? E entendendo que o desenvolvimento de competências educacionais deve ser ágil, deve incluir a diversidade, a qualidade científica e a sustentabilidade. E a sustentabilidade na premissa de que professor-aprendiz e aluno-educador são parte de uma comunidade que promove a excelência acadêmica e a inovação. Trata-se, na realidade, de permitir, naquela premissa de que a prática é o fio dentro do tecido da educação e dentro do tecido da comunidade, que isso aconteça de forma contínua e integrada entre todos os agentes. Quando a gente pensa professor-aprendiz e aluno-educador, a gente olha para os diversos horizontes e desafios da educação médica. A capacidade de integrar cada vez mais a informação, de qualificar o ensino-aprendizagem, de gerar currículos e avaliações autênticas e de trazer o estudante para um papel cada vez mais colaborativo para dentro das nossas instituições. Mas isso não vem se nós não construímos o arcabouço comunitário e o arcabouço de entender que esta participação caminha para uma gestão que é participativa e qualificada do processo educacional, que gera um processo contínuo e transversal de melhoria de qualidade e que, por fim, no grande objetivo, geram as comunidades de prática em educação médica, tanto no âmbito das nossas situações de ensino-aprendizagem, bem como das gestões das nossas instituições. Em momentos de incertezas e em educação médica de incertezas, nós temos que pensar, sim, em qualidade, equidade e construção coletiva.
é importante também entender a fragilidade. E a fragilidade e a vulnerabilidade é extremamente natural. E aí eu encerro trazendo que, dentro de uma dualidade de aluno-educador, né, e professor-aprendiz, nós podemos reconstruir muitas das nossas fragilidades. E esse é um kitsunji, é uma tradição centenária do Japão de conseguir reconstruir em pó de ouro o que se despedaça, entendendo que na vida também existe beleza a partir da construção das fragilidades. E sim, professor Ivan, eu concordo, nós somos um mosaico. A gente pode ser o ladrilho, mas com certeza nós devemos olhar para conseguir sermos juntos os rejuntos dos diversos ladrilhos. Obrigado. Parabéns, Hugo, pela fala aí brilhante. Vamos pedir ao Logão para passar a segunda gota, e em seguida a gente entra no debate. Eu acho que a gente tem algum tempo razoável, aí, mais de 20 minutos. Né? A primeira gota fez um sucesso muito grande aqui no chat. Esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre
muitas mensagens de parabéns aí à mesa, alguns dizendo que essa mesa fez jus ao Dia do Professor, né? E a Silvia Batista, a professora Silvia Batista, ela faz duas perguntas. A primeira, a toda a banca, né? Se ela gostaria de que os colegas, todo o grupo aí, sobre a questão das competências numa perspectiva pseudocientífica, se isso é uma nova roupagem do tecnicismo, né? Ou expressão da potência de articular diferentes práticas. Isso a todos da mesa. Professor Ivan? Perfeito. Eu acho que, na realidade, é uma nova denominação, né, para as práticas já existentes, né? Eu não acho que por vezes, nós tentamos, vamos dizer assim, revestir, né, as ideias contemporâneas com uma ideia de inovação e, por isso, trabalhamos com novos nomes para as coisas que já conhecemos. Eu acho que é isso. Sei que a professora Maria Isabel... Olha, eu até nem confesso a minha ignorância, porque eu não conheço esse termo de competências pseudocientíficas, né? O que é pseudocientífica, né? Ou as coisas são científicas ou não são científicas. E acho que há valores empíricos que têm bastante valor, né? Que eu acho que a nossa ação humana ela envolve a dimensão empírica e tem também a valorização científica. E eu acho que a nossa ação pedagógica ela tem essas duas dimensões muito intensas, porque nós trabalhamos com gente, né? E quem trabalha com gente tem que gostar de gente. É o primeiro pressuposto do professor, como é o do médico, imagino. Toda profissão que trabalha com gente tem esse pressuposto, né? Dizia o doutor Amilcar Gigante, que foi um médico, né, no qual eu admirava muito, muito mesmo. Ele disse que se ele tivesse poder, no vestibular de medicina, o aluno teria que confirmar o seu pressuposto, que era gostar de trabalhar com gente, né? E a mesma coisa para o professor, eu acho que é o primeiro pressuposto. E essa é uma dimensão que não é científica, mas ela é uma dimensão empírica, ética, moral, né? E não é que a pessoa que não gosta de trabalhar com gente, enfim, não significa isso. Há pessoas que preferem trabalhar com máquinas, com números, com papéis, enfim, são outras habilidades, né, intelectuais também necessárias. Nós temos engenheiros, enfim. Mas a pessoa que opta por essas profissões, que basicamente o contato é humano, ela tem que ter determinadas habilidades que são fundamentais, né? Então, não me parece que esse seja um campo desprezável nas nossas profissões. Agora, ela também tem um campo científico, né? E é fundamental que nós tenhamos a profundidade e o conhecimento que nos dê sustentação nas nossas decisões e que avancemos nelas. Portanto, não acho que sejam competências pseudocientíficas, elas precisam ser científicas, mas também acompanhadas de toda uma sensibilidade e uma compreensão dos valores humanos que são fundamentais nessas relações. Eu entendo, por exemplo, eu achei fantástica toda a reflexão, né, que fez o professor Francisco da sua própria experiência, né, e eu concordo perfeitamente que a gente aprendeu muito nesse processo. Mas eu vou dizer com franqueza, eu sinto muita falta de passar a mão na cabeça dos meus alunos, né? Eu sinto muita falta desse contato humano, né? Do abraço, porque eu acho que a educação é da natureza do encontro. É claro que a tecnologia também nos proporciona um encontro, né? Mas eu não sei, acho que a questão da pele, né, do encontro físico, ele ainda é muito necessário, ele tem uma outra dimensão, assim como a gente sente falta de abraçar os netos, de abraçar a família, né?
Por mais que tu possa fazer essa relação diária pelo telefone, pelo WhatsApp, mas é do humano também essa dimensão. Então, acho que são coisas que se complementam, elas não são antagônicas, e a gente precisa usar essa potencialidade, né, que está à nossa disposição. Mas, enfim, pode ser que seja geracional também, não sei, né? Mas, assim fico pensando que, com relação às crianças, acho que isso foi posto, né? Claro que acho que é uma geração que está com todas as tecnologias potenciais, mas eu também, às vezes, me assusto um pouco, né? Porque eu vejo as crianças, às vezes, muito isoladas, né? Muito isoladas nos seus quartos, nas suas máquinas, as crianças hoje brincam um pouco na rua, pulam um pouco, enfim, né? Todo aquele tipo de ambientação de brinquedos coletivos hoje se resume nos coletivos via máquina, né? Realmente eu tenho muita preocupação com relação a essa condição. Não sei que não vai ser para os meus dias acompanhar esse processo, né? Mas acho que a gente precisa estimular, talvez, não ser contra esse processo, mas também estimular outros tipos de condições que tragam agora, né, essa dimensão mais sensitiva com essa questão, por exemplo, da criança procurar perseguir a borboleta, né? Essa dimensão da natureza, eu acho que também é nosso papel desse equilíbrio, né? Muito bem, professora. Não sei, Silvia, tu que tem mais filho mais jovem, mais adolescente, aí talvez saiba mais do que eu. Muito bem. Hugo, gostaria de comentar essa questão colocada pelo professor Batista? Eu acho que essa pergunta é bastante pertinente, né, e em relação ao papel que hoje as competências ocupam, né, ainda mais considerando que nós temos uma tendência, tanto por a regulação, né, das escolas médicas, no sentido, não regulação, acho que eu usei a palavra erroneamente, a ordenação através das diretrizes curriculares nacionais, né, e sim, eu concordo com as indagações da professora Silvia. Eu acho que há sempre um viés, né, quando a gente pensa num currículo orientado por competências, de se partir para uma abordagem, né, ou um caminho mais tecnicista. Mas, para mim, isso é justamente um movimento de solidificação, né? Se a gente revisita, né, e entende uma ordenação baseada por competências, uma ordenação baseada por EPAs dentro das estruturas curriculares, esse revisitar ele não é parado, né? A gente não pode. Eu quis trazer, acho que o pensar, sentir e agir, né? Ele é intrínseco a todo o desenvolvimento, né, de um novo profissional. Então, a solidez, né, em modelos fechados de currículos baseados por competências sem se revisitar, sim, nos leva a um caminho tecnicista da formação. Mas eu acho que é isso. Se a gente entende educação como uma permanente, constante em transformação, não há como a gente parar no tecnicismo dessas competências. Então, eu acho que é uma ferramenta, pode ser uma ferramenta de gestão curricular, uma ferramenta para apoiar situações de ensino-aprendizagem, mas que deve ser constantemente revisitada, porque o objetivo não é a gente checar, né, um checklist ali para conceder o selo competente ou não, né? Muito bem. Tem uma pergunta também da professora Silvia Batista para o professor Ivan, especificamente. Como pensar as ações de formação docente e discente, considerando aí as desigualdades em termos de acesso a tecnologias? Eu acho que é pensando, porque, na realidade, esse é o fulcro, né? Nós vivemos numa sociedade muito desigual e a inclusão, né, dessas pessoas, ela se dá também por alguma coisa que tem um extremo valor, que é a inclusão digital. Nós não vamos conseguir, vamos dizer assim, incluir as pessoas no desenvolvimento
vamos dizer assim, da formação, né, se não houver inclusão digital. Nós temos que começar por isso. Por que isso é importante? Porque isso é o acesso. E eu sempre penso assim que eu estou 4 gerações atrás, né? Eu sou lá do pós-guerra, né? E como é que a gente dá esse salto para acompanhar as gerações atuais, né? Com muito esforço. Então, assim, nós temos que realmente querer pensar isso, querer resolver isso juntos. Eu não tenho uma resposta de como fazer, mas eu tenho toda vontade de ajudar a pensar como fazer. Muito bem. Eu vou só também uma provocação e uma pergunta assim. Ai, meu Deus, meu cachorro. Eu ouvi da professora Scarlett Martin, ela repetindo uma frase de Claude Lévi-Strauss, né? De que nós nos tornamos professores para continuarmos alunos. Quem de vocês se sentem assim? Continuam se sentindo alunos? Eu sim. Eu acho que isso é verdade, também é verdade. Eu vou dizer assim que, simploriamente, que eu decidi ser professor por uma razão. Porque me convidaram para ser professor e eu agregava um pouco de renda à minha família, que eu era recém-casado e eu precisava dessa renda. E foi por isso que eu decidi ser professor. Mas por que eu sou professor há 45 anos? Porque depois disso eu descobri a importância da docência para os outros, mas especialmente para mim, para tentar... É a única maneira que nós podemos tentar modificar um pouco, através do exemplo, né, do exemplo final da ideia de quem é o egresso, por exemplo, da Faculdade de Medicina, que é nessa que eu penso, é na saúde que eu penso. Só através do perfil do egresso nós conseguimos trabalhar isso. E isso é muito importante, porque assim nós não temos feito isso, nós não temos trabalhado os próprios núcleos docentes estruturantes. Eles se reúnem muito, e eu não estou dizendo isso só na minha escola, mas isso é uma prática, e conversam muito sobre os problemas administrativos, pequenos problemas, o que está acontecendo, e não se debruçam verdadeiramente sobre o quanto nós podemos mudar, mesmo seguindo as diretrizes curriculares, que são muito boas. São muito boas. Elas só não são melhores porque não são cumpridas. Bem. Hugo, tem uma pergunta para ti. Falando dos ladrilhos aí, né, rejunto, ou de como somos ladrilho, rejunte, mosaicos, novos pedaços, novas composições a serviço da vida. Mais um comentário que ela está fazendo, porque ela ficou impressionada com as suas escolhas aí para a apresentação. Deixa eu ver se tem mais alguma. Parece que muitos parabéns aqui. Parece que eu e o professor Ivan combinamos, mas a gente não combinou, né, professor? Olha, todo mundo dizendo que foi assim mágico essa tarde aí, na apresentação dos trabalhos, nas gotas. Deixa eu ver se tem... Cristiane e Fernanda, Gotas de Cultura, que lindo. E também homenagem ao Coben. E vocês desculpem pelo meu cachorro e também por estar um pouco... Hoje nasceu meu terceiro neto, às 7 horas da manhã. Então, eu levantei muito cedo para ir para a maternidade, né? Estressado. Correu tudo bem. Então, nasceu o Victor, né? No dia do professor, às 7 horas da manhã.
né? Então, foi uma alegria. Parabéns. Eu cheguei aqui, então fiquei meio atrapalhado um pouco aí, porque ainda estou sob efeito assim, dessa nova vida aí, nesse momento conturbado, mas nasceu muito bem e ótimo. Tá? Bem-vindo, Vitor. Obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta especificamente. Professora Maria Isabel, pensando nos educadores do amanhã, você considera que é possível, potente, transformador, pensarmos em educadores interprofissionais? Acho que foi para mim. Eu acho que Ela fez para a professora Maria Isabel, mas acho que fez para você também. Acho que o Hugo trouxe a questão das comunidades de prática, né, que é fez pro... é uma proposta bastante interessante, porque, na realidade, o conhecimento hoje, ele, dada a sua progressiva expansão, dificilmente possa se imaginar que alguém tenha a pretensão de um domínio disciplinar vai dar conta de explicação, não é, de qualquer fenômeno objetivo, né? Quer dizer, nós precisamos sempre de uma parceria de um com os outros, né? Então, por mais que nós possamos também dar conta da forma como nós temos tido esse tipo de formação, né? Eu tenho me batido um pouco com relação à nossa formação pós-graduada aqui no Brasil e no mundo, né? Porque a pós-graduação estrito sensu, os nossos mestrados e doutorados, ela é feita do ponto de vista da pesquisa, mas ela é feita num aprofundamento vertical, né? O sujeito ele aprende mais de menos, quer dizer, ele aprofunda um tema de uma maneira intensa, né? Mas numa perspectiva vertical, né? E isso é um problema, por exemplo, às vezes para o professor da graduação, onde nós precisamos de um professor que olhe o seu conhecimento de uma forma mais horizontal, quer dizer, como é que aquele conhecimento se articula com o campo do conhecimento mais amplo, porque o aluno da graduação ele precisa ser muito mais um generalista, ele não é um especialista, o especialista vai acontecer posterior à graduação, né? E muitas vezes os nossos professores, especialmente os professores mais jovens que adentram na universidade, que vêm com a formação já de doutorado, e eles têm dificuldade de uma visão mais interdisciplinar, eles conhecem muito da sua especialidade, mas eles não têm essa perspectiva mais facilmente articular com o conhecimento dos seus pares, né? Então, eu vejo que isso é um viés, digamos, da nossa formação pós-graduada, que é muito mais verticalizada. Então, essas comunidades de prática, ou como se queira dar no processo mais coletivo, ela é fundamental, né? Mas, infelizmente, não é uma prática muito comum. Dificilmente nós temos uma experiência de professores que se coloquem com os seus colegas do tipo, assim, posso assistir a tua aula para ver como é que tu trabalha tal conteúdo? Queres assistir a minha para me dar algum palpite sobre como é que tu trabalhas tal conteúdo? Nós ainda temos uma docência muito individualista, né? Então, acho que só programas intencionais, talvez como essa experiência que está sendo feita na Unicamp, ela possa ser encaminhadora, digamos assim, de processos mais coletivos. E isso é o futuro, né? Porque, na realidade, não há especialidade que dê conta da complexidade do real, né? O mundo real ele é feito de múltiplos olhares, e vocês que são da área da saúde sabem muito bem, né, que não há um diagnóstico que possa ser feito só de um olhar disciplinar. Então, acho que a formação de professores, essa perspectiva da docência e os próprios currículos, né, que às vezes têm
limites tão fortes do ponto de vista das grades curriculares, a departamentalização, muito essa que compete a um, que compete a outro, precisam ser quebradas essas fronteiras, né? Diminuir as fronteiras dos conhecimentos traria uma formação bem melhor, na minha visão. Por isso, essas experiências distintas, que também têm seus limites, mas que trazem, às vezes, algumas perspectivas, né? Como os currículos por problemas, os currículos por, enfim, outros formatos, né? Temáticos, que tentaram quebrar essa perspectiva só disciplinar. Né? Muito bem, professora. Hugo, você quer responder aí a pergunta que foi feita, dirigida a você, e eu acabei trocando aqui? Não, acho que só para a professora Silvia, né, que você disse, né, professora? Essa disciplina que a gente vai iniciar em 2021 tem como público-alvo todos os cursos vinculados à FCM Unicamp, né? Estão sendo abertos tanto para os estudantes da farmácia, da fono e da enfermagem. Então, na realidade, eu acho que na premissa de construir não só uma disciplina, mas uma comunidade de práticas, é uma forma de fortalecimento de desenvolvimento estudantil e também, acho que, consequentemente, do corpo acadêmico na educação interprofissional, que ainda é um abismo para nós, né, propormos aí iniciativas, é um abismo na nossa formação do ponto de vista médico, né? Então, só trazendo essa perspectiva aí que nós vamos ver como que vai ser ainda ao transcorrer de 2021. Acho que não dá mais tempo, né? Porque já ultrapassamos aí o limite. Mas agradecer a todos aí, e as perguntas serão depois dirigidas aí. Se não me engano, o chat vai ser direcionado às pessoas a quem foram feitas as perguntas também, tá? Muito obrigado aí a todos pela participação. Acho que a mesa... Eu peço mais uma vez desculpa pela minha... está meio aéreo ainda nesse momento, e pelo meu cachorro que chama Nerd. É um Dachshund, né? Mas ele não é muito obediente. Isso é a vida real, Chico. Obrigado e parabéns a todos. Certo, um abraço. Bom trabalho para o resto do congresso. Muito obrigado, professora. A senhora é um ícone aqui no nosso congresso. Obrigada, muito obrigada. Cumprimentos a todos. Igualmente. Que prazer em te ver, Ivan. Bom, você também, Hugo. Faz tempo que eu não encontrava vocês.